pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula Linhas e Entrelinhas, compreendendo textos em língua portuguesa. Peço para que vocês separem alguns materiais, né, para a gente poder iniciar nossa aula, um caderno, algumas folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, apontador, quem tiver também um dicionário. Anotem também a data de hoje e o componente curricular, que é língua portuguesa. Muito bem, pessoal, material organizado, tudo certinho. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje, que vai ser sobre compreensão leitora. Eu já vou trazer para vocês então o título do nosso texto, né, que é apelo. E junto com o título, eu trouxe aqui um verbete de dicionário, né, com o significado e significados desta palavra que intitula o nosso texto, certo? Então, observando o título do texto, né, e os seus significados, né, os significados desta palavra, né, vamos tentar levantar algumas hipóteses, né, imaginar sobre o que será que o nosso texto vai falar. Pensa um pouquinho aí em casa e a gente já volta então com a leitura do texto. Muito bem, pessoal, e daí? Levantaram algumas hipóteses? Imaginaram mais ou menos sobre o que poderá tratar o nosso texto? Vamos então agora começar a leitura. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite a primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte do fraco, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite e eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença, a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada, o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Muito bem, pessoal. Esse texto, então, que a gente acabou de ler, é uma crônica do Dalton Trevisan. E nós vamos agora, então, iniciar a aula fazendo diversas questões para compreender, entender um pouquinho mais sobre o que o texto nos traz. Vamos, então, para a questão número 1. Em relação à construção do texto, percebe-se que o narrador-personagem conta a história de uma senhora que saiu de casa. O narrador-personagem se dirige à senhora como se estivesse lhe escrevendo uma carta. O autor apresenta um narrador-personagem que conversa com uma senhora.
bem, pessoal, vamos ver então qual é a resposta correta da questão número 1. Então, em relação à construção do texto, a gente percebe que o narrador, personagem, ele se dirige à senhora como se ele estivesse, então, escrevendo uma carta a ela, certo, pessoal? Na letra A, fala assim, o narrador, personagem, conta a história de uma senhora que saiu de casa. Ele não está contando a história dela, o porquê que ela saiu de casa, né? Como isso aconteceu, né? Ele está como se estivesse se dirigindo a ela, falando com ela, certo, pessoal? E na letra C, diz que ele conversa com a senhora. Nós não temos aí uma conversa, um diálogo, nós temos apenas ele falando, certo? Então, o que dá a entender é como se ele estivesse realmente escrevendo a ela uma carta pedindo para que ela volte, certo? Vamos, então, continuar com a próxima questão, número 2. De acordo com a narrativa, quem poderia ser esta senhora a quem o narrador se dirige? A esposa que saiu de casa, a empregada que se demitiu ou a mãe que faleceu? Então, assim, pessoal, durante o texto a gente tem ali algumas pistas, né? Não está explícito, está implícito dentro do texto, né? Quem poderia ser esta senhora a quem o narrador se dirige. Então, pensa um pouquinho, marque a resposta correta aí e a gente já volta para corrigir. Muito bem, pessoal, vamos ver então a quem, né, o narrador se dirige. Quem poderia ser essa pessoa, essa senhora a qual ele se refere? Então, no caso, a pessoa poderia ser a esposa que saiu de casa. E você deve estar se perguntando, mas por que, professora, a esposa, né? Não fala, no texto não fala que era esposa, realmente não fala, mas o texto nos traz pistas a respeito disso, né? Vou dar um exemplo aqui, no momento em que ele fala que as violetas, né, dela estavam, ele dava água para essas violetas, mas elas murchavam. Então, as violetas eram dela, certo? Dessa pessoa que provavelmente morava ali naquela casa e saiu de casa, ok? Não poderia ser, por exemplo, de uma empregada, né? A empregada não tem objetos, né, de sua posse dentro da casa dos seus patrões. Vamos pensar assim um pouquinho.
Por que não a mãe que faleceu? Porque senão no final ele também nem pediria para que ela voltasse, porque isso seria impossível acontecer. Fora outros indícios aí que o texto traz, que no decorrer aí dos exercícios que a gente for fazendo, vocês vão percebendo então o porquê então que essa pessoa, né, a qual o narrador se dirige, é a esposa dele que saiu de casa. Muito bem, vamos seguir para a próxima questão. No trecho, primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. O narrador, letra A, faz uma crítica à senhora, letra B, faz uma queixa à senhora, ou ele faz uma confissão à senhora. Então, nesse momento aqui, né, quando ele diz que lá nos primeiros dias ele nem sentiu falta dela, foi bom, né, não se preocupar com o horário de chegar em casa, ficar conversando na esquina, né, o que ele está fazendo? Ele está criticando, fazendo uma crítica, né, fazendo uma queixa, ou ele está fazendo uma confissão? Muito bem, gente, vamos ver então a resposta correta dessa questão número 3. Então, nesse momento, né, quando ele diz que lá nos primeiros dias ele nem sentiu falta dela, né, ele faz uma confissão, né, como se ele falasse, olha, eu confesso para você que nos primeiros dias nem senti sua falta, né, foi até bom, certo, pessoal? Como se ele estivesse, então, fazendo uma confissão à senhora. Próxima questão. No primeiro parágrafo, o narrador expõe os fatos que fizeram com que a ausência da senhora não fosse sentida num determinado espaço de tempo. Que fatos são esses, né? Eu deixei aí o trecho do ladinho para vocês relerem. Nesse trecho, então, aparecem alguns fatos, algumas coisas, né?
que faz com que nesse primeiro momento ele não sinta a falta dessa mulher dentro de casa, né? Então eu quero que você localize e identifique quais são esses fatos. Vamos ver então, pessoal, quais são os fatos, né, que o texto traz, que faz com que ele não sinta nesse primeiro momento, né, tanto a falta dessa mulher. A marca do batom, né, ainda presente no lenço, certo? O prato posto à mesa e a imagem de relance no espelho. Então, provavelmente ali naquele primeiro momento, na primeira semana, né, em que a mulher tinha saído de casa, deveria ter um lenço em algum lugar da casa com a marca de batom dela, e esse lenço, quando ele via, né, ele ali sentia ainda a presença da mulher naquele ambiente, né? Quando ele diz lá o prato posto à mesa, quando se tem uma rotina em casa, né, de pôr a mesa para que todos façam a refeição juntos, certo? É automático, a gente já sabe a quantidade de pratos para colocar. Então, provavelmente nesse primeiro momento também, né, devido à rotina de muito tempo, né, sempre estava ali o prato dela posto à mesa. E a imagem de relance no espelho, certo, pessoal? Deveria ter algum espelho, né, na casa, em algum lugar da casa, aonde era normal, era rotineiro, né, também, essa mulher passar por ali e sempre ter a imagem dela ali de relance no espelho. E isso vinha sempre à mente dele, certo? Seguindo para a próxima questão. No trecho, a notícia de sua perda veio aos poucos. A expressão grifada poderia ser substituída por paulatinamente, incessantemente ou esporadicamente. Então aqui, pessoal, você vai ter que substituir essa expressão aos poucos por uma dessas três opções, certo?
Muito bem. A resposta, então, correta dessa questão, né? A opção que poderia substituir a expressão aos poucos seria a letra A. Então, poderia ficar ali, a notícia de sua perda veio paulatinamente, né? Esta palavra, né, significa pouco a pouco, devagar, né, aos poucos. Então, essa notícia, ele foi tendo consciência de que realmente aquela mulher saiu de casa, né, não voltaria mais aos poucos, ok? A letra B é incessantemente. Incessantemente é aquilo que não para, né? Que é incessante, que não tem parada, que está sempre acontecendo. E na letra C, esporadicamente, é algo que acontece de vez em quando, uma hora sim, outra hora não, certo, pessoal? Então, a resposta correta aqui é paulatinamente, né? Que essa notícia da perda veio, então, aos poucos, né? Devagar. Vamos seguir para a questão número 6. Na passagem, para não dar parte de fraco, senhora, fui beber com os amigos. O trecho sublinhado exprime o modo de o narrador ir beber com os amigos, a finalidade de o narrador ir beber com os amigos ou a consequência de o narrador ir beber com os amigos. Então, pensem um pouquinho aí, nós já voltamos para conferir essa questão.
vamos ver então, né, esse trecho sublinhado. Para não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos, né? Primeiro vamos entender esse trecho, né? Por que ele foi beber com os amigos, né? Para que ele não demonstrasse a sua fraqueza, para que ele não demonstrasse que ele realmente estava sentindo falta da senhora, né? Para que ele não demonstrasse que ele não estava bem naquele momento por causa, né? Porque essa mulher saiu de casa. Então, por isso, ele ia beber com os amigos. Então, entendendo esse trecho, a gente pode dizer que o trecho, né? Ele exprime a finalidade de um narrador ir beber com os amigos. Então, ele ia beber, né, com a finalidade de não deixar explícito que ele estava se sentindo mal, que ele estava sentindo falta dela, certo, pessoal? Muito bem, seguindo para a próxima questão. Que sentimentos do narrador podem ser percebidos em relação à ausência da senhora? Então, de acordo com o texto, né, o que ele sente, né, com a ausência desta mulher? Vamos ver então, pessoal, né, quais são os sentimentos do narrador, né, quando ele percebe então a ausência desta mulher. Então, inicialmente, ele demonstra um sentimento de liberdade, né? Lá quando ele diz que ele acha bom no início, né, chegar tarde em casa, ficar conversando na esquina com os amigos sem se preocupar, certo? Ele demonstra esse sentimento então de liberdade. Mas à medida que o tempo passa e a casa fica desorganizada, ele passa então a sentir falta dessa mulher, certo? Então, depois, né, conforme o tempo vai passando, a desorganização da casa, o vazio, o silêncio, em certo momento no texto também traz, né, essa questão do vazio da casa, do silêncio da casa. Isso faz então com que ele sinta falta da presença da mulher em casa. Muito bem, vamos seguindo para outra questão. Mais um trecho aqui do texto. Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Como podemos interpretar esse trecho do texto? Então, leia com bastante calma esse trecho. O que você entende, né, a partir dele?
Muito bem, pessoal. Então vamos ver lá em relação a esse trecho, né? Como que a gente pode interpretar esse trecho do texto? Quando ele diz: nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Então, olha só, pode-se inferir que há na residência outras pessoas, provavelmente os filhos do casal, que estão desamparados com a ausência da mulher. Então, quando ele fala que nenhum de nós temos aí um pronome, né? O nós, certo? Um pronome de primeira pessoa no plural. Então, além dele, tem outras pessoas ali que também sentem a falta dessa mulher, que sem ela, eles não sabem o que falar, não conseguem conversar. E no final ele diz assim, bocas raivosas mastigando. Certo? Eu entendo que nesse momento eles possam estar, né, à mesa, fazendo a sua refeição, né, todos ali juntos. Mas com a falta da mulher, esse momento passa a ser um momento estranho, onde eles estão ali, não estão se sentindo bem, porque sentem a falta dela, não sabem o que falar, certo, pessoal? Então, olhem quantas informações tem nesse trecho, né, que estão implícitas, ok? Por isso que quando nós fazemos a leitura de um texto, nós temos que prestar muita atenção, porque muitos textos trazem pra gente informações, né, várias coisas que não estão escritas, né? Seguindo então para a próxima questão, 9. Que imagem de mulher o narrador constrói por meio do que ele retrata na narrativa? Letra A imagem de uma mulher empreendedora. Letra B, a imagem de uma mulher irresponsável. Letra C, a imagem de uma mãe dona de casa. Esta tá muito fácil. Eu já volto para a gente conferir.
Muito bem. Então, em relação à imagem, né, construída de acordo com o que o narrador retrata no texto, é a imagem de uma mãe dona de casa, certo, pessoal? Até porque o texto traz pra gente, né, que ele passa a sentir falta dessa mulher a partir do momento que ele vê a casa toda desorganizada, né? E quem fazia essa organização, então? Era essa mulher, era essa senhora que provavelmente seria uma dona de casa. Vamos então para a última questão da nossa aula de hoje. Releia a última frase do texto. Venha para casa, senhora, por favor. O narrador encerra o texto com um apelo à senhora, uma ordem à senhora ou um conselho à senhora. Essa questão também está bem tranquila, pessoal. A gente já volta para conferir e finalizar a nossa aula. Vamos ver então, pessoal, em relação a essa frase, a última frase do texto. Venha para casa, senhora, por favor. Então, nesse momento, o narrador está fazendo um apelo à senhora, né? Ele está pedindo para que ela volte para casa, né? E isso faz com que, então, o título do texto seja esse, né? Apelo. Porque ao final dele, o narrador, então,
pede, né, apela a essa senhora para que ela volte então para casa. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do texto, tenham aproveitado a nossa aula. Até a próxima!